cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu sou Ezequiel Thiago e gostaria de falar sobre o dia do juízo. Como podemos ser salvos nesse dia? Bom, como o dia da volta de Cristo coincide o dia em que todo mundo será julgado, as Escrituras nos dizem em Judas 14: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos. E também encontramos no livro de Mateus 25, verso 32, dizendo assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Bem, antes, porém, de vir aquele dia, Deus faz advertir a todos os homens do que há de acontecer. Em todos os tempos tem ele advertido os homens do juízo com que tem visitado o mundo. Alguns acreditaram nessa advertência e obedeceram a palavra de Deus, escapando por isso às visitações que ele enviou sobre os infiéis e desobedientes da terra. Meus amados queridos, antes de Deus destruir o mundo pelo dilúvio, ordenou a Noé. Em Gênesis 7, versículo 1, ele diz: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé obedeceu e foi salvo. Antes da destruição de Sodoma, a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 19, versículo 14, diz que os anjos de Deus advertiram a Ló: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló atendeu a advertência e foi salvo. Meus queridos amados, assim também agora, que está próximo à volta de Cristo, somos advertidos da destruição que deve vir sobre todos o mundo. Todos os que atenderem a esta mensagem de advertência serão salvos. Meus amados irmãos, quando Cristo vier sobre as nuvens dos céus, a Bíblia nos diz que o justo hão de exclamar: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Sim, ele vai voltar. O profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 9, nos assegura: ele vai voltar. Meus queridos, por não sabermos o tempo exato da volta de Cristo, as Escrituras Sagradas nos ordena vigiar. Em Lucas 12, versículo 37 nos diz: bem-aventurado aquele servo, as quais quando o Senhor vier, os achar vigiando. Meus queridos, aqueles que vigiam aguardando a vinda do Senhor não estarão ociosos. A expectativa da volta de Cristo há de determinar nos homens o temor do juízo que aguarda o pecado. Ela deve guiar os pecadores ao arrependimento dos seus pecados, que consiste na transgressão dos mandamentos de Deus. Há muitas pessoas que estão pecando e não sabem. Há muitas pessoas que pecam e acham que não estão pecando. Enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, devemos trabalhar diligentemente, com a certeza de que Ele está às portas. Devemos induzir-os ao trabalho com maior zelo para a salvação de nossos semelhantes. Como Noé proclamou a mensagem de Deus aos homens que viveram antes do dilúvio, assim também nós devemos proclamar a última mensagem da geração atual. A Bíblia nos diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o conheceram, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos amados, os homens viveram nos dias de Noé, abusando dos dons de Deus. Sua comida e bebida havia degenerado em glutonaria e bebedice. Olvidando a Deus, entregavam-se a todos os vícios e abominações. Mas a palavra de Deus diz que Deus viu todos os seus atos. Em Gênesis 6, versículo 5, a palavra de Deus diz: e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram somar continuamente. Os homens daquele tempo foram destruídos por causa da sua impiedade. Não é diferente. Os homens estão agindo da mesma forma. Os homens praticam hoje as mesmas coisas: glutonaria, intemperança, paixões irrefreadas, costumes lascivos e toda sorte de abominação enche toda a terra. Mas a Bíblia nos diz que nos dias de Noé, esta terra foi destruída pelas águas, mas a palavra de Deus nos diz que ela ainda será destruída mais uma vez. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos ensina que ela em breve será ainda uma vez destruída, não pela água, mas pelo fogo. Encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim:
Mas os homens voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade foram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora são pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens e ímpios. Meus queridos amados irmãos, os homens antediluvianos escarneceram da advertência de Deus. Muitos hoje também escarnecem da advertência do Senhor. Eles qualificavam Noé de fanático, dizia que buscava intimidá-los desnecessariamente. Sábios e eminentes declaravam que um dilúvio como Noé o anunciava ainda nunca tinha havido, nem tampouco poderia vir. Assim também hoje, pouca importância se liga à palavra de Deus. Os homens acham as suas advertências irrisórias e insípidas. Muitos exclamam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias em que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas segundo as Escrituras, é justamente sob tais condições que há de sobrevir a destruição. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo algum escaparão. Meus queridos amados, a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, Cristo disse: se não velares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Em nosso tempo, meus amados, os homens igualmente só se preocupam com o beber e comer, plantar e edificar, casar e dar-se em casamentos. Há muitos que só têm em vista galgar posições. Os que só miram aos gozos mundanos pode ser visto nos teatros, nas casas de jogo, em outros lugares de divertimentos. Por toda parte observam-se a excitação e a dissolução, o desenfreamento. Contudo, o tempo da graça vai se tocando ao seu termo e logo terá expirado para sempre. Foi exatamente para o nosso tempo que foi escrito essa advertência de nosso Salvador. Em Lucas 21, versículo 34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O versículo 36 de Lucas capítulo 21 nos diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejas havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A advertência é esta: ficar de pé, está de pé, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Meus queridos e amados, observe a advertência do Senhor, que fala para este mundo que vive debaixo da glutonaria, da bebedice, da avareza, da impureza, da lascívia e todas as espécies de males que faz com que o homem se separe de Deus, criando um abismo profundo entre Deus e o homem.